Seja bem-vinda a mais um episódio do Diário de uma Muçulmana, um lugar para desacelerar, refletir e evoluir. Já faz algum tempo que estou aqui sumida, mas é pelo ritmo da vida, corrida de mãe, de duas, tentando equilibrar vários pratinhos e projetos ao mesmo tempo, nada demais. Estava sentindo a necessidade de desacelerar meus dias, produzir menos e aproveitar mais minhas filhas. E como a vida é feita de escolhas, tive que escolher quais pratinhos eu ia deixar cair para poder atingir esses objetivos pessoais. Mas, como o mês de Dhul Hijjah chegou, eu não poderia deixar passar em branco, e foi então que um episódio de Coran de Mon Cœur apareceu em hora oportuna no meu YouTube. E até cheguei a indicar o podcast no meu perfil do Instagram, mas como ele é em francês, eu pensei, por que não fazer uma versão do podcast da Ustada Zeynep em português, para levar esse conteúdo riquíssimo a mais irmãs não bilíngues. E eu gosto muito de compartilhar com mais pessoas toda a informação preciosa que chega até mim. E como diz a Ustada Zeynep, esse episódio em particular é pepita, mashallah. Então, eu quero deixar bem claro que todo o conteúdo a partir daqui foi baseado no podcast da Ustada e que todo o crédito deve ser dado a ela e todo o louvor a Allah Azawajal. Para contextualizar um pouquinho, hoje vamos abordar a história de Hajar, a mãe de Ismail, que carrega em si uma grande referência no Hajj, já que a corrida entre Safá e Marwa é uma revivência de um episódio da sua vida de grande fé e tawakkul, confiança em Allah. Então eu te convido para viajar comigo nessa história. Hajar foi mãe de Ismail, como já citado, e esposa do profeta Ibrahim. Ibrahim é chamado de nosso pai na fé. Ora, se Hajar é sua esposa e mãe daquele cuja descendência nos chegou o Islã, ela não é menos do que nossa mãe na fé. Uma de nossas mães na fé. Como mulheres, nós buscamos referências dessas mães e seus comportamentos, em seu caráter e em seu modo de vida. E Hajar é uma grande inspiração para olharmos com profundidade. Não é por pouco que até hoje milhões de muçulmanos revivem os seus passos durante o Hajj anualmente. Portanto, vamos conhecer mais sobre essa mãe que foi mulher, esposa, mãe, que sentiu medo, desespero, que passou por dificuldades, que fez doar por seu marido, por seu filho, que juntou coragem e determinação para proteger o seu bebê, que não perdeu a esperança em Allah diante do impossível. Mas para compreender bem o trajeto de Hajar, precisamos voltar mais ao início para entender como Hajar entrou na família de Ibrahim. Ibrahim nasceu no Iraque. Ele chamou seu povo à unicidade, a qual eles rejeitaram. Então, ele se refugiou da perseguição do seu povo na Palestina, que Allah liberte a Palestina, amém. Quando uma grande fome atingiu a região, Ibrahim e Sara viajaram ao Egito em busca de segurança. Lá, enfrentaram um teste. O governante era conhecido por confiscar e se apropriar das mulheres casadas que lhe chamassem a atenção. Ao saber da grande beleza de Sara, o governante mandou trazê-la para o seu palácio, sem saber que ela era esposa de Ibrahim. Sempre que ele se aproximava dela com má intenção, era atingido por um castigo físico que o impedia de avançar. Desesperado, suplicou a Sara que pedisse a Allah que o aliviasse e prometeu deixá-la livre. Depois de repetidas tentativas fracassadas, ele finalmente entendeu que estava diante de pessoas honradas e protegidas por Allah. Então ele libertou Sara e a presenteou com bens para reparar e se desculpar pela desonra que tentou fazer. Como alguém que tenta humilhar uma pessoa e depois descobre que ela é alguém de grande status e tenta se reparar por vergonha ou medo, né? Ele deu a ela também alguém que tinha em sua posse, Hajar, ou se quiser traduzir, Agar. Se você descompor o nome Hajar em árabe, aqui está, Jar, presente, ou seja, aqui está um presente. E Hajar
entrou na família de Ibrahim como um verdadeiro presente. Ela veio a ser um presente para Sara e depois um presente para Ibrahim. Portou um presente em seu ventre e nos deixou a nós todos um presente, Zamzam, a água de Zamzam. Estamos a falar de alguém realmente especial. De volta à terra da Palestina, Sara permanecia estéril. Anos se passaram e os dois ansiavam por ter filhos. Então, preste atenção ao que Sara fez, porque foi um gesto de muito grande amor. Vendo o desejo do seu marido de ter filhos e sua tristeza, ela então fez uma proposta. Sara propôs a Hajar e a Ibrahim que se casassem, e assim talvez Alá daria a Ibrahim descendência através de Hajar. Esse foi um grande ato de amor que ela fez pensando em seu marido. Dessa união nasceu Ismail, o primeiro filho de Ibrahim, tão esperado. Quando Ismail ainda era bebê, Alá testou novamente o coração de Ibrahim. Sara começou a ficar desconfortável e começou a nascer uma tristeza em seu coração. Ao acompanhar o desenvolvimento desse bebê e o amor de Ibrahim pelo seu filho. Aquela nova realidade tocava numa ferida antiga. Ela não podia ter filhos. E essa dor é completamente humana. Alá não queria que um conflito se instalasse numa casa tão abençoada quanto a do profeta Ibrahim. Estamos a falar de duas mulheres piedosas que viviam numa mesma casa abençoada. Alá então ordenou que levasse Hajar e seu filho para um vale árido e sem cultivo, mais especificamente para Meca. Mas não a Meca que conhecemos hoje, a Meca antes de tudo, antes dos prédios, antes da Kaaba, antes da civilização. Não havia nada além de areia, montanhas e um sol escaldante. Não havia água, não havia comida, não havia pessoas, não havia vida. Ibrahim obedeceu, deixando-os com um odre de água e algumas tâmaras. E só isso. Eu quero te chamar para sentir o enredo, não só ouvir. Se coloque a ver essa cena agora. Você imagina deixar uma mulher em puerpério ainda e um bebê nessas condições? Os dias mais frágeis que uma mulher pode ter na vida. Não há situação mais vulnerável. Quem já passou por um puerpério sabe do que eu estou falando. Sabe que a gente só quer estar em casa com o nosso bebezinho, descansando quando possível, em segurança, recuperando das dores, do cansaço, tentando entender esse novo bebezinho e suas demandas, tentando equilibrar com isso a rotina da casa, da nova vida, precisando de ajuda, suporte, de apoio, muitas vezes emocional, que ela facilite esse tempo para as irmãs que estão a viver esse momento, amém. E de repente, no deserto, no meio do nada, Ibrahim se virou e começou a se afastar para uma direção oposta à de Hajar e seu filho. Hajar o seguiu, perguntando para onde ele ia e por que os deixava ali, onde não havia ninguém. Ela ainda não tinha entendido o plano, ele nem sequer explicou o que vinha a seguir. Sem resposta nenhuma da parte dele, e após insistir mais de uma vez, ela finalmente compreendeu e perguntou: foi Alá quem ordenou isso? Ao ouvir que sim, ela disse com fé: então Alá não nos abandonará. Mashallah. Esse é o verdadeiro tawakkul, a verdadeira confiança em Alá. É muito fácil dizer eu confio quando se está numa situação favorável. Difícil é ter tawakkul quando tudo parece dar errado, quando parece não ter saída, quando parece ser o fim. Hajar, minha irmã, estava no que chamamos beco sem saída. Ela foi deixada por seu protetor, por quem devia lhe proteger, sozinha, com um bebê, no deserto, sem água, sem comida,
sem civilização, nos seus dias mais frágeis, num lugar inóspito. E ainda assim, ela declarou com certeza: Allah não nos abandonará. Os sábios explicam sobre a parte que Ibrahim não se virou quando ela falou com ele, que se ele tivesse virado e visto o espanto nos olhos da sua esposa Hajar, a inocência no rosto do seu filho ainda bebê, ele teria desobedecido. A compaixão não teria permitido que ele seguisse em frente. Ibrahim era uma pessoa muito misericordiosa. Ele se conhecia. Ele sabia que se ele se voltasse para eles, ele não conseguiria continuar. E aqui o Ustad Zeynep nos traz um aprendizado muito profundo. Allah deseja que nós submetamos a Ele mais do que a nossa língua. Ele deseja que submetamos também nossas emoções. Ibrahim decidiu obedecer em lugar de escutar suas emoções. Allah deseja que obedeçamos, mesmo quando o que foi pedido não agrada o nosso coração. E refletindo em toda essa história, Allah tinha um projeto nisso tudo. Um plano que tanto Ibrahim como Hajar desconheciam, mas apenas confiaram. E nas nossas vidas não é diferente. Toda situação é um bem para ti, minha irmã. Por mais que você não entenda, por mais que você não perceba como, por mais que você não consiga ligar as peças do quebra-cabeça. Allah tem um bom plano para ti. Ele não faz nada intencionando o seu mal, o seu fracasso ou para te causar dor. No fim, o caminho árduo te levará, inshallah, a um desfecho favorável. Quando Ibrahim se afastou a ponto de eles não o verem mais, elevou uma súplica comovente. Escute com atenção, minha irmã. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Ele disse: Ó Senhor nosso, estabeleci parte da minha descendência em um vale inculto, perto da tua sagrada casa, para que, ó Senhor nosso, observem a oração. Faze com que o coração de alguns humanos o apreciem, e agracia-os com frutos, a fim de que te agradeçam. Essa oração deixa transparecer a submissão total do coração de Ibrahim a Allah Azawajal. Ele pede primeiro que sua descendência seja constante na oração. E só depois que vem o agracie-os com frutos. Deixando claro que o alimento espiritual precede em importância o alimento do corpo. Quando eu ouço algum duá no Alcorão, gosto de imediatamente trazê-lo para minha realidade. Então, se você tem filhos ou se pretende ter, nunca é mal começar os duás antes de concebê-los. Repita comigo. Ó Allah, faz com que os meus filhos observem a oração. Faz com que haja pessoas que se agraciem deles e conceda-lhes o sustento. Amém, amém, amém. Talvez no dia a dia, os nossos duás por nossos filhos possam envolver mais pedidos para essa vida do que para a vida vindoura. Ó Allah, proteja a integridade física deles, desvia do insucesso, da infelicidade, que tenham um bom sustento. Ibrahim se preocupou primeiro com o espírito dos seus descendentes. Quando foi a última vez que você suplicou, ó Allah, guia os meus filhos? Faça com que observem a oração. Quantos de nós temos dificuldades em fazer a hijra para um país muçulmano porque onde estamos temos melhores oportunidades financeiras, melhor condição de vida, ou talvez mais estrutura material? Numa conversa sobre isso com uma amiga, eu disse uma vez:
De que vale os nossos filhos em boas escolas e boas casas se tiverem se perdido do caminho do Islã? De que vale? Ibrahim não hesitou em obedecer a Alá, mesmo quando isso implica o desconforto físico para os seus, que ele tanto amava. E Alhamdulillah, sua descendência foi estabelecida em Meca. Se tornou uma grande civilização de onde veio o nosso amado profeta Muhammad, alayhi salawatu wassalam. Claramente que queremos uma boa vida aqui e no além para os nossos filhos. Mas a provisão vem de Allah. E ela vem quando nos colocamos debaixo da obediência dele. E agora chegamos a uma parte que mais me emociona nessa história toda. E eu quero te levar não só a ouvir, mas eu quero que você se aprofunde comigo no sentimento dessa cena que eu vou narrar agora. Presta bem atenção. Quando a água e a comida acabaram, o leite de Hajar secou. E aí surgiu um grande problema. Você que está me ouvindo, você é mãe, minha irmã? Você já viu seu bebê, seu filho, chorar de fome? Se sim, você vai entender perfeitamente o sentimento de Hajar aqui. Hajar viu seu filho, seu pequeno bebê, chorar de sede. Hajar estava no deserto e, ainda que sua comida tivesse acabado, seu pequeno bebê era o incentivo que fazia ela se manter em pé, firme. Mas então, seu bebê começa a chorar de fome. E ao tentar amamentar, ela percebe que não há mais leite. Acabou. Hajar, desesperada, começa a correr entre as colinas de Safa e Marwa, procurando socorro. Alguém, algo, qualquer coisa que Allah os enviasse como socorro. Cansada, talvez exausta, mas com a mesma certeza em seu coração. Allah não nos abandonará. Ela repetiu o percurso 7 vezes. 7 vezes. Sabe aquele sentimento de quando você está à procura de algo e já olhou por todo lado? Então você começa a se desesperar e volta no mesmo lugar várias vezes para ver se você viu direito? Eu imagino que seja mais ou menos isso que Hajar sentiu. A Ustada argumentou no seu podcast o porquê de ela ter voltado entre apenas um monte e outro. Porque com tanta montanha, por que ela olhava em apenas 2, né? Safa e Marwa. Bom, a essa altura, muito provavelmente fraca, sem a capacidade de correr com Ismail no colo, ela pousou o bebê no chão. Como uma mãe poderia deixar seu bebê no meio do deserto sozinho, chorando e ir para tão longe? Ela não poderia ir tão longe. Então, em desespero e fé, ela corria para Safa e depois Marwa. Safa e depois Marwa. 7 vezes. Na esperança de que a ajuda chegasse. Allahu Akbar. Essa parte me emociona muito. E esses são os passos que milhões de muçulmanos, homens e mulheres, relembram todos os anos no Hajj. Sua busca, sua determinação, sua confiança em Allah, sua entrega total, a revivência ano após ano, até hoje, acontece. O seu tawakkul, sua confiança foi tão amada por Allah que ele a eternizou como uma etapa no Hajj. Mashallah. Chega um momento que Hajar começa a ouvir um som junto ao bebê. Um som diferente do comum do deserto. Ao se aproximar, viu o anjo Jibril, Gabriel, cavando a terra, de onde brotou uma fonte. Hajar cercou a água, formando uma pequena bacia para que ela não se espalhasse, dizendo Zamzam, que quer dizer pare, pare, pois a água era tanta que ela tentava conter. E é assim que surgiu o poço de Zamzam, e daí que veio seu nome. E essa fonte continua a jorrar até os dias de hoje em Meca, subhanallah. Quando bebemos água de Zamzam, não estamos apenas a beber água. Estamos a beber uma resposta de socorro a uma mãe que confiou em Allah. Subhanallah.
Com o tempo, as caravanas começaram a perceber os pássaros, a voarem no deserto. E onde tem pássaro tem água, né? Então essas caravanas passaram a se aproximar da fonte e encontraram Hajar e Ismail. Se calhar vocês estão ouvindo o avião que tá passando aqui, né? Quando não é as crianças, é o avião. Então essas caravanas passaram a se aproximar da fonte e encontraram Hajar e Ismail, que compartilhou dessa fonte com essas caravanas, fez negócios, acordos e mais tarde a região se povoou. E Meca começou a existir. Meca, a cidade que nunca dorme, que o tawaf é feito sem parar 24 horas por dia. Tudo isso pela submissão e obediência de uma mulher que confiou que Allah não a abandonaria. Hoje, cada muçulmano que faz o Hajj ou Umrah revive a corrida de Hajar entre Safa e Marwa e bebe da água de Zamzam. Lembrando que a orientação de Allah muitas vezes vem no auge da dificuldade. No fim do podcast, a Ustada nos convida a refletir em 4 lições e eu quero trazê-las aqui para refletirmos também. A primeira se encontra na mudança de pergunta que Hajar na mudança de pergunta de Hajar. Quando seu marido se virou para partir sem explicações, ela perguntava: onde você vai? Até que, não havendo resposta, ela percebeu que ele não ia responder essa pergunta. Ela então mudou a pergunta para: foi Allah quem te ordenou isso? Quando alguma coisa difícil acontece, muitas pessoas param no por quê? Por que comigo? Por que agora? Uma pergunta que não vai te trazer nenhum benefício e que muitas vezes não vai vir resposta nenhuma para isso. Assim como Hajar também não obteve de Ibrahim. Mas então ela mudou a pergunta. Foi Allah quem te ordenou isso? E essa é a pergunta que você deve fazer nos momentos difíceis da sua vida. E sim, a resposta é sempre sim, porque nada foge do controle e da vontade de Allah. Tudo acontece nas nossas vidas, tudo que acontece nas nossas vidas é por ordem de Allah. E aí, o que você deve manter vivo no seu coração durante esses momentos de dificuldade é: então Allah não nos abandonará. Allah não decreta nada para o seu prejuízo, minha irmã. Se Ele te ordenou algo, por mais que você não compreenda, tem um bem para ti nisso. Tem um crescimento, uma compreensão, um benefício que você não consegue enxergar. Mas Allah não decreta nada para simplesmente prejudicar o crente. Há um bem nisso. Então, como Hajar, confie e repita: Allah não nos abandonará. Allah não nos abandonará. O segundo ponto a refletir é que Hajar não permaneceu de braços cruzados, dizendo: Allah me salvará. Ela pousou seu bebê e correu em busca da ajuda de Allah. O seu bebê chorava, o calor era muito, ela estava exausta, com fome, com sede, com medo, mas ela não parou. E só depois que os seus recursos se esgotaram é que a ajuda de Allah entrou em ação. Ela não veio antes de gastar sua comida, sua água, antes do seu bebê já não ter o que comer. Ela não veio antes que ela utilizasse todas as suas possibilidades. E agora eu quero acrescentar aqui uma observação minha. Ontem mesmo, minha filha, de 4 anos, trouxe uma reflexão que cabe aqui na nossa conversa de hoje. Eu estava cozinhando e ela me perguntou: mamãe, se a gente coloca a mão na panela quente, Allah nos salva, né? Porque Ele nos ama. No raciocínio infantil dela, porque Allah nos ama, Ele nos protege de todo o mal. Até dos problemas que nós mesmos criamos. E sim, é Allah quem nos salva. E Allah não quer o nosso mal. Mas aqui há 2 coisas, inclusive. A dificuldade que nós mesmos nos impomos e a dificuldade que Allah nos determina. Então eu expliquei a ela que nesse caso a proteção de Allah é o conhecimento.
Ele nos deu o conhecimento e ela sabe que não pode colocar a mão em algo quente porque queima. Então, o conhecimento de que esse ato trará uma consequência ruim para ela, para nós, essa é a proteção de Allah. Quantos avisos nós temos no Alcorão? Quantas advertências? E isso é a proteção de Allah para nós. Se a gente faz o contrário, a gente pode esperar pela consequência ruim, porque toda advertência de Allah é uma proteção para nós. E a segunda coisa é a dificuldade imposta por Allah, que muitas vezes não compreendemos e que talvez não seja uma consequência direta de uma escolha nossa. E nessa dificuldade é preciso manter vivo em seu coração: Allah não nos abandonará. Foi Ele quem decretou: gaste os seus recursos e, se for necessário, Ele vai lhe enviar o socorro. Creia, fazendo a sua parte. E concretamente, isso significa que você quer encontrar um emprego, por exemplo, né? Você quer encontrar um emprego? Você faz doar e distribui currículos. Se você quer se casar, você faz doar e busca conhecimento sobre essa área e apresenta esse projeto a pessoas que podem te ajudar nisso. Se você quer ter filhos, você faz doar e muda sua alimentação e prepara o seu corpo para receber o bebê. E busca conhecimento e escolhe um bom pai para os seus filhos. Você quer passar num teste? Faz doar e estuda. Faz o que está ao seu alcance e enquanto você está à procura da ajuda de Allah, você faz doar. Inshallah, você a encontrará. Na terceira lição, ela fala sobre as 5 calamidades. Ela lê Baqará 155, que diz: e em verdade, pomo-vos à prova com algo do medo, da fome e da escassez, de riquezas, e de pessoas, e de frutos. E alviçará o paraíso aos perseverantes. Nessa vida, fomos, somos e seremos provados por 5 tipos de calamidades: o medo, a fome, a escassez de riquezas, a perda de pessoas que amamos e de frutos. Hajar foi tocada por todas essas 5 calamidades. O medo quando deixada sozinha com o bebê no deserto, a fome quando a sua comida acabou. Ela perdeu seu marido, ele foi embora, deixando-a no deserto, e não teve mais notícias dele por muito tempo. E também a perda dos frutos. No deserto não há frutos, nada nasce, nada frutifica. Ela foi tocada por tudo isso. Talvez as suas dificuldades sejam tão grandes, tão pesadas para você, que fica difícil manter a esperança. Você não consegue ver a luz no fim do túnel. Não consegue ver uma saída, um socorro, nem sequer consegue imaginar como Allah vai fazer nascer uma fonte no meio do deserto. Hajar, minha irmã, não estava a olhar para o deserto, para o tamanho do desafio, para as improbabilidades, para o impossível. Ela estava focada em encontrar o milagre de Allah. Ela nem sequer colocou para si mesma a questão: será que Allah vai mandar o socorro? Ela tinha certeza que o socorro estava lá, em algum lugar. Ela só não estava a encontrá-lo ainda. E foi isso que a fez correr 7 vezes entre uma colina e outra incessantemente. A frase que ela mantinha em seu coração e que você deve manter no seu, no meio dessa dificuldade é: Allah não nos abandonará. Allah não nos abandonará. E a última lição e reflexão que a Ustada nos traz nesse episódio é que o ato de correr por busca de ajuda, da ajuda de Allah no deserto, não foi um ato de adoração intencional. Ela não disse: eu vou correr como um sacrifício para despertar a misericórdia de Allah. Não. Ela estava a correr pelo desespero de encontrar realmente a ajuda. Ela tinha um bebê a chorar de fome. Ela era uma mãe desesperada em busca de um milagre. E Allah transformou esse movimento de uma mãe, o ato de entrega e a busca incessante de proteger seu bebê, num dos pilares do Hajj. Allah transformou esse ato sincero de uma mãe, de uma mulher em adoração. E a reflexão que nós devemos fazer aqui é: as coisas do seu dia a dia, minha irmã,
o cuidar da sua família, o cozinhar, o cuidar dos seus pais doentes, talvez, o seu emprego. Os atos cotidianos podem vir a ser atos de adoração apreciados por Allah. Quantas vezes queremos nos dedicar mais às coisas religiosas, ao crescimento espiritual, à busca do conhecimento, aos atos de adoração? Mas temos que cuidar das crianças, temos que trabalhar, temos que cuidar da vida diária e não conseguimos dedicar tanto quanto gostaríamos. Principalmente nesses 10 dias que estamos a viver, talvez você esteja a pensar que gostaria de estar a fazer algo diferente, se dedicando de outras formas. Saiba que aquilo que você faz no seu dia a dia pode vir a ser um grande ato de adoração para Allah. Não se esqueça de colocar sempre a intenção. Estou a preparar a comida para cuidar da família que Allah me deu. Estou a trabalhar para suprir as minhas necessidades e as dos meus. Estou a cumprir uma ordem de Allah ao cuidar dos meus pais doentes. Estou a cuidar desse maná, dessa responsabilidade, os nossos filhos que Allah nos confiou. Estou a cuidar do que Allah me confiou. Imagina que responsabilidade. Você está a cuidar daquilo que Allah confiou a você. Nossos filhos, nossa casa, os nossos, não são nossos. Eles são amaná. De Allah. É aquilo que Allah nos confiou. Que Ele confiou que nós cuidaríamos. Que grande responsabilidade. Você está a adorar a Allah e a se dedicar a Ele quando você cuida daquilo que Ele colocou em sua responsabilidade temporária. Pelo que você é responsável hoje? Pelo que ela te colocou responsável? E para concluir, a Ustada compartilhou conosco uma reflexão pessoal dela que eu achei fascinante e quero que faça parte do nosso diálogo interno a partir de agora. Ela disse que quando algo requer muito esforço, ela costuma dizer: "Uau, eu fiz Safá e Marwá." E eu achei incrível. Porque o que acontece entre Safá e Marwá? Nada menos do que o esforço enorme de uma mãe em suas últimas forças em busca da recompensa de Allah. Então, dizer eu fiz Safá e Marwá é uma forma de colocar a intenção em algo que fizemos. Ou o que aconteceu, que normalmente diríamos: eu fiz isso para nada. Ou o que eu fiz não serviu para nada. Como, por exemplo, uma birra dos nossos filhos, quando você organiza a casa e vê ela de volta no mesmo ponto depois de um tempo. Um curso que você fez, mas não conseguiu colocar em prática ainda. Uma prova para a qual você tanto estudou e não passou. Um relacionamento que você se dedicou e não deu certo. Ou mesmo as coisas que você tem que repetir todos os dias sem que ninguém veja ou reconheça. Qualquer coisa. Os seus esforços não foram em vão. Existe recompensa em Allah. Então, vamos pegar o hábito de dizer eu fiz Safá e Marwá como um modo de colocar intenção nesse ato, de que ele foi feito por e para Allah, e confiando que ele será retribuído. Ela termina o podcast nos dando um pequeno desafio durante os próximos dias. No início do seu dia, quando você acordar, tire um pequeno momento, e isso não vai demorar nem 5 minutos. Diga: ó Allah, tudo o que me acontecer nesse dia foi decretado por ti. E a seguir você vai escolher uma dificuldade recorrente que você tem passado. Pode ser no seu trabalho, com um colega, um comportamento recorrente dos seus filhos, uma crítica construtiva do seu marido, não sei. Você vai identificar algo, uma só coisa, para colocar em prática o seu sabr, sua paciência. Isso não significa não fazer nada, não conversar, não impor limites, não corrigir, não. Isso significa que você vai tentar passar por isso, dessa vez, sem reclamar, sem virar os olhos, sem bufar. Vai fazer o que for necessário, ser feito, sim, nesse momento, mas com intenção, escolhendo seus atos para agradar a Allah. Isso é ter paciência. É não reagir de acordo com os nossos sentimentos, mas agir intencionalmente. Paciência não é inação, é ação com intenção, é agir com sabr, é não reagir com impaciência. E é por isso que você vai acompanhar esse ato com duá,
você vai fazer dua por essa situação difícil. Não é só pacientar. Ok, tenho sabra, faço silêncio, não respondo e não mexo. Não. Estamos nos dias mais propícios para fazer dua. Então não perca essa oportunidade, principalmente no dia de Arafat. Não podemos deixar passar esses dias e perder essa grande bênção que nos foi dada. Finalizando, essa é a história e os passos da mãe Hajar. Uma grande e inspiradora mulher para tomarmos como referência, que inspirou parte do Hajj, que se submeteu, que confiou, que se posicionou e que fundou Meca. Uma mulher incrível. Eu espero que vocês tenham gostado. Relembrando que todo o fundamento desse podcast deve ser completamente dado os méritos ao Ustada Zeynep, tirando alguns comentários e reflexões minhas, e aí se houver algum erro, é a mim que deve ser direcionado. E todo louvor a Allah, Azza wa Jal. Se você foi abençoada por esse podcast, envia para quem você acha que vai ser beneficiado. Quem sabe não seja um bom podcast para você enviar no grupo da família e dizer, vejam lá esse podcast, vem conhecer a nossa versão da história de Abraão. Inshallah, talvez nossos familiares sejam tocados por essa história maravilhosa, que Allah guie a todos. E se você compreende francês, eu recomendo 1000 vezes o podcast da Ustada Zeynep. O podcast vai estar linkado na minha descrição, inshallah, e você pode ouvi-lo. É muito melhor do que o meu. E já agora aproveito para fazer meu dua pela Ustada Zeynep, que nos beneficiou com tão grande conhecimento. Que Allah abençoe, a retribua de todas as formas inimagináveis e imagináveis em sua vida terrestre e no paraíso. Amém. Faça também o seu dua por ela e por mim e deixe seu comentário para eu saber que te beneficiei com algo. Isso me incentiva muito a fazer mais episódios para vocês. Eu também criei uma apostila para essa época do ano, se te interessar, o mês de Dhul Hijjah, direcionado às crianças, com introdução aos 10 dias de Dhul Hijjah, dua, a história de Ibrahim, a construção da Kaaba e da Meca, os passos do Hajj, dia de Arafá e Eid, numa linguagem compreensível para os pequeninos, e se você quiser adquirir, também vai ter link na descrição. Tudo baseado na Sunnah, e de certeza que sua criança vai se sentir muito mais pertencente e participativa a esta época abençoada que estamos a viver, inshallah. Espero que tenham passado todos um bom Jumu'ah, que Allah vos conceda abençoados dias de Dhul Hijjah. Se esforcem no dia de Arafá e Eid Mubarak para todos. Até a próxima, inshallah.